Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Joel, profeta Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2. Diga comigo assim: eu creio que Deus tem uma palavra para o meu coração nesta noite. Pastor Sérgio, irmãos, fez uma oração. Eu gosto muito sempre de ouvir quando a gente pede alguém para orar. E o pastor Sérgio, na oração, ele mencionou: Senhor, que o Senhor possa nos quebrantar, né? E, na verdade, nessa noite, a nossa proposta para Deus é algo bem parecido. A minha oração a Deus é que, semelhantemente a este papel, o Senhor possa nos rasgar. Ok? Quantos querem ser rasgados pelo Senhor? Quantos querem ser rasgados pelo Senhor? Quantos querem se rasgar diante de Deus? Quantos querem se rasgar diante de Deus? Muito importante, não é? Na verdade, nós devemos desejar nos rasgarmos diante do Senhor. Deus pode sim, né, estar atuando, e Ele atua, e a proposta de Deus para nós nessa noite é que nós estejamos rasgando o nosso coração. Por isso nós temos aí nos versículos 13 e 14 um chamamento do Senhor. Versículos 13 e 14, por gentileza, Maico, projeta para nós aí. Então está escrito: cingi-vos, 13 e 14. Vamos lá. Isso. Vamos ler juntos? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é o quê? Misericordioso e compassivo e tardio irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 14. Quem sabe, olha, vamos juntos? Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Eu queria pensar com os amados, volta lá no versículo 13, essa parte aí me chamou muito a atenção essa semana. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Amados, é muito importante nós pensarmos. A gente vê hoje, né, que os profetas, em geral, que têm se despontado nas redes sociais, eles vêm sempre com ministrações de bênçãos, de prosperidade, e as pessoas são afluídas para estes profetas, porque qual de nós não gostaria de ser abençoado, né? Qual de nós não gostaria de ter uma vida próspera? Qual de nós não gostaria, de fato, de ver tantas bênçãos sendo derramadas pelo Senhor? Contudo, nós percebemos que no contexto dos profetas levantados por Deus, a gente vê situações semelhantes às que nós vemos hoje. Estes profetas, boa parte deles, eles foram levantados no momento em que existia um caos estabelecido socialmente falando, espiritualmente falando, moralmente falando, politicamente falando. Existia um caos presente. E Deus sempre levantava estes homens com uma voz a trazer principalmente o seu povo de volta ao caminho que ele havia se perdido. O que nós queremos dizer com isso, amados? É que, semelhantemente ao que o povo vivia no passado, quando vinha uma crise moral, uma crise política, uma crise social, uma crise religiosa, nós percebemos que o povo de Deus se misturava com as nações pagãs. O povo de Deus, ele se descaracterizava. Parece que ele perdia a noção de quem ele estava servindo, ou a quem ele havia nomeado como sendo referência para eles. Algo semelhante acontece nos dias de hoje. Em relação à igreja como sendo o Israel, entre aspas, de Deus, a gente percebe que muitos estão se perdendo porque há uma crise moral presente no Brasil e no mundo, há uma crise espiritual, há uma crise também social, uma crise política, e no meio de tantas crises presentes, nós percebemos que há uma descaracterização da igreja,
Lembrando que a igreja, ela foi instituída pelo Senhor Jesus, e Jesus disse que a sua igreja seria a luz desse mundo e o sal dessa terra. Na teologia paulina, Paulo escreve à igreja de Filipos, dizendo que a igreja, ela seria como luzeiro neste mundo. Uma igreja presente numa sociedade corrupta e perversa, mas ela deveria resplandecer como luzeiro neste mundo. Amados, nos chama muito a atenção aqui porque a mensagem central do profeta Joel era sobre a vinda do Senhor. Se você ler os 3 capítulos do profeta Joel, Joel vai chamar a atenção do povo, Joel vai explicar a respeito, começa o capítulo 1 falando aqui do cortador, do migrador, é tanta dor presente ali, sabe, insetos que viriam para fazer com que todo o plantio fosse destruído, com que as vegetações sofressem, enfim, um caos tremendo presente ali. E quando você pega ainda no contexto do versículo que nós lemos de Joel, nós percebemos que Joel ele chama a atenção do povo. E o profeta Joel, se você quiser entender um pouquinho mais sobre o Deus que você serve, leia o capítulo 2. Joel vai apresentar um Deus tremendo, um Deus forte, um Deus, meus amados irmãos, incomparável. E aqui nós encontramos que, por prática, aquele povo tinha costume de rasgar as suas vestes, em demonstração de arrependimento. Assim como em alguns casos o povo se vestia de saco, nós temos, por exemplo, que o rei de Nínive, um rei pagão, se vestiu de saco, conclamou ali, jogou cinza sobre si, símbolo de humilhação diante do Senhor, conclamou a nação, jejuou, buscou a Deus. Nesse caso aqui, Deus chama o seu povo a uma intimidade mais profunda com Ele. Deus está chamando a atenção do seu povo e está dizendo assim: rasgai não as vossas vestes. Eu sei que esse estereotipo é importante, eu sei que essas coisas estão presentes, mas Deus chama aquele povo agora a rasgar não as vestimentas, mas Deus chama aquele povo a rasgar o coração diante dele. Porque eu posso rasgar a minha vestimenta e o meu coração permanecer impuro diante do Senhor. Eu posso rasgar de forma penitencial, eu posso subir alguns degraus, em demonstração de alto sacrifício, de alto flagelo, mas sem contudo eu ter um coração arrependido diante do Senhor. E Deus chama a atenção daquele povo através do profeta Joel, dizendo: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. E Ele vai pontuar aqui alguns atributos de Deus. Primeira coisa que ele vai dizer assim: se vocês se voltarem para o Senhor, vocês devem rasgar as vestimentas, não as vestimentas, mas os vossos corações, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Deus é compassivo, não complacente com os nossos erros. E vai ainda dizer para o povo: tardio irá-se, grande amor, e se arrepende, se necessário for, do mal que ele estabeleceu. Irmãos, o profeta Joel estava preocupado, porque quando ele aponta sobre a vinda do Senhor, ele vai dizer que a vinda do Senhor será um dia terrível. Um Deus capaz de reverter todo o curso da natureza, fazer com que o sol deixe de brilhar, chamando para si os efeitos naturais como Deus poderoso. E ele vai pontuar dizendo que esse dia será terrível para muitos. E ele chama aqui, profeta, até os bêbados ao arrependimento. E nós precisamos entender como igreja do Senhor, que o Senhor quer que nós estejamos rasgando o nosso coração diante dele. Como está o seu coração diante do Senhor? Como está o seu coração diante de Deus? Como está o nosso coração diante do Senhor? Falamos aqui em algumas circunstâncias que eu posso levantar as minhas mãos a Deus, eu posso até chorar,
Eu posso ter momentos, certamente, de quebrantamento, mas essas coisas, elas não são efetivas se não forem produzidas pelo ato de rasgarmos o nosso coração, produzidos por uma resposta ao chamado de Deus, de uma forma a querermos, de fato, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, queremos ser pessoas diferentes diante de Deus. Amém? Então, rasgar o coração aqui significa exatamente eu me arrepender dos meus pecados. Significa verdadeiramente olhar para mim mesmo, fazer essa autoavaliação da minha condição diante de Deus. Esqueci meus óculos no banco ali, eu estou tentando enxergar aqui, não estou conseguindo. Então, olha bem, Deus nos chama a essa atenção, e é sobre isso que eu gostaria de pontuar com os irmãos nessa noite. Amém? Queria que você pensasse comigo. Em que momento, obrigado, que momento eu posso, de fato, então, rasgar o meu coração diante do Senhor? Quando é que eu rasgo o meu coração diante do Senhor? Primeiro, eu rasgo o meu coração diante do Senhor quando eu percebo que, interiormente falando, eu quero ser um crente diferente. Eu rasgo o meu coração diante do Senhor quando internamente, lá no meu íntimo, eu percebo que eu não posso viver uma vida cristã superficial com meu Deus. Eu não posso viver uma vida cristã simplesmente na superficialidade. Aqui está dizendo que Ele é misericordioso. Voltem-se para Deus, porque é misericordioso. Então, eu vou rasgar o meu coração quando eu me humilho diante do Senhor. Humilhai-vos, pois, perante o quê? As potentes mãos de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Temos vivido uma vida cristã superficial, ou temos permitido que Deus esteja transformando o nosso íntimo? A cada dia que passa, nós temos nos tornado melhores do que nós fomos. Estamos em 2024, finalizando aí mais um ano. Cabe-nos essa análise. Hoje, eu sou mais crente do que fui ontem. Eu sirvo mais a Deus, mais intimamente a Deus do que no início do ano. Como está a minha vida diante do Senhor? Irmãos, não apenas rasgo o meu coração quando eu me humilho diante do Senhor, mas eu rasgo o meu coração quando eu percebo que as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas angústias, só terão razão de ser quando submetidos a Deus, que pode mudar todo o curso da minha vida, tudo que me cerca, como um Deus todo-poderoso. Para tanto, queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 13, quando a Bíblia nos fala de uma mulher que sofria ardentemente pela sua rival, que a oprimia, chamada Penina. Mas Ana, o que ela fez? Ela rasgou o seu coração diante de Deus. É capítulo 1, versículo 13, 1 Samuel. Olha o que nos diz. Porquanto, vamos ler juntos? Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele a teve, porque vamos falar juntos? Porquanto Ana só no coração ela falava com Deus. Percebem aí? Não existia forças nem sequer para verbalizar alguma coisa. Não existia forças para exteriorizar alguma coisa. Ana, nesse momento, porquanto Ana só no coração falava com Deus. Eu estou aqui. E como ela no coração falava com Deus, a Bíblia diz que os seus lábios se moviam. Você tem uma ideia do que estava acontecendo com Ana? Não existiam palavras.
no coração ela estava ali falando com Deus, e certamente ali, como, sabe, apenas uma manifestação, o coração falando com Deus, seus lábios se moviam. Porém, não se lhe ouvia voz nenhuma, não saía nada naquele momento de som. Amados, nós rasgamos a nossa vestimenta diante do Senhor, quando verdadeiramente nós percebemos que diante das zombarias, diante das aflições, das angústias, diante daquilo que as pessoas querem imputar sobre nós, em uma entrega total, absoluta, sem reservas, nós nos aproximamos diante de Deus e expressamos com o nosso coração que estamos despedaçados, que estamos doídos, mas crendo que Deus, Ele pode ter compaixão das nossas vidas. Ana nos ensina, irmãos, que ter um coração rasgado diante do Senhor significa nós não escondermos de Deus as nossas tribulações, nós não escondermos de Deus a nossa dor, de nós não escondermos de Deus aquilo que nós estamos passando. Às vezes as pessoas perguntam assim, você, como é que você está? Não, estou bem demais. E no íntimo a pessoa sabe que não está bem. Às vezes nós nos aproximamos de Deus e parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. Rasgar o nosso coração diante do Senhor significa sermos transparentes diante do Senhor. Se você está bem, diga-lhe, Senhor, eu estou grato porque hoje eu estou bem. Estou bem emocionalmente, espiritualmente, na minha vida familiar, na minha vida, sabe, secular, eu estou bem. Mas se você não está bem, chega para Deus. Faça como Ana. Rasga o seu coração diante do Senhor. Não oculta nada para Deus. Expõe para o Senhor. E diga ao Senhor, Senhor, eu estou aqui, Pai. É o princípio que a Bíblia nos ensina. Quem está alegre, o que deve fazer? Cante louvores. Quem está triste? Você não é obrigado a sorrir o tempo todo. Às vezes fica olhando as mães, né, preocupadas. Meu filho, o que está acontecendo? Por que você está triste? Por que você está assim? Nós não somos pessoas que estamos alegres o tempo todo. Aliás, não sei se vocês sabem que boa parte dos palhaços, ouvi um palhaço que fazia o papel do Bozo, porque são diversos personagens, na verdade, o Bozo é um só, mas algumas figuras humanas foram vestindo ao longo da história o papel do Bozo. Se você pegar o histórico, você vai observar que muitos dos comediantes, lá no recôndito da sua casa, estão tomados por depressão, por angústias, pessoas tristes. Então não adianta nós nos portarmos diante do Senhor como se nós estivéssemos bem, felizes, alegres, se o nosso coração está moído. Rasgar o coração diante de Deus significa, em primeiro lugar, nos humilharmos diante do Senhor, reconhecermos que Deus é Deus. E, em segundo lugar, significa nós nos abrirmos para Deus, sermos sinceros para Deus. Significa você se aproximar diante do Senhor, sem máscaras, sem maquiagens, sem passar por um salão, tentando passar de uma coisa, mas não é aquilo. Significa você, de fato, descortinar a sua alma diante do Senhor. Senhor, não estou bem. Eu posso ser um crente melhor. Eu posso ser um servo do Senhor melhor. Eu posso, Senhor Deus, ser mais útil na tua casa. Eu posso, Senhor Deus, ter uma história diferente. Eu posso escrever uma história diferente. Eu sei, Senhor Deus, que eu posso subir degraus a mais na minha intimidade com o Senhor. Significa, amados, nós abrirmos de forma sincera e íntegra o nosso coração para Deus. Amém? Quantos estão dispostos a rasgar o coração diante de Deus essa noite? Rasga o seu coração, fala, Senhor,
Não tem Deus semelhante a ti. Ninguém se iguala a ti. Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra, e que habita no nosso coração. Abra o seu coração para Deus. Senhor, eu estou bem. Senhor, não estou bem. Se está triste, ore. Se está alegre, cante louvores. Seja você mesmo. Se tem uma das coisas que tem me preocupado muito, é porque em muitas ocasiões a gente, às vezes, até para não entristecer o outro, politicamente falando, a gente tenta maquiar as coisas. Mas nós precisamos, diante de Deus, como Ana, precisamos rasgar o nosso coração. Amém? Confessando Ele a nossa total dependência do agir do Senhor nas nossas vidas. Nós rasgamos o nosso coração, irmãos, diante de Deus, quando ocorre conosco o que aconteceu com Davi no Salmo 51, no versículo 17. Queria que o Mike projetasse para nós. Todos nós sabemos do contexto de Davi com Betseba. Davi cometeu ali erros, depois teve as consequências. Deus não estava interessado em sacrifícios externos. E nós temos aí que o salmista vai reconhecer que verdadeiramente Deus tem um interesse. Olha o que está escrito. Sacrifícios, vamos ler juntos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Qual que é o sacrifício agradável a Deus? Um coração o quê? Quebrantado. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido, e contrito, arrependido, quebrantado, sensível, sabe? Deus não desprezará. Olha que maravilha. Deus, irmãos, Davi, ele rasgou seu coração para Deus, nós sabemos disso. Mesmo sendo confrontado pelo profeta, mas ele se arrependeu. Isso não o isentou das consequências, mas em face do arrependimento de Davi, nós encontramos que o próprio Deus diz que Davi era o homem segundo o seu coração. O que Davi nos ensina aqui, irmãos, é que nós temos que estar dispostos a rasgarmos o nosso coração e nos comparecermos diante de Deus. Se Ana nos ensina a reconhecermos o nosso sofrimento, Davi nos ensina que devemos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, e devemos confessar ao Senhor, porque quando nós confessamos com sinceridade, o profeta está dizendo, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal, se necessário for. Então veja bem que Davi nos ensina exatamente isso, que ter um coração rasgado diante de Deus significa nós reconhecermos as nossas falhas. Eu pergunto aqui nessa noite, apenas como reflexão, quem aqui na semana passada não pecou? Levante a mão, quem não pecou? Na semana passada. Quem no dia de hoje não pecou? Neste domingo, quem não pecou? Quem aqui no nosso meio não tem pecado? O que o irmão João vai nos dizer? Se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo, porque todos nós somos seres falíveis. Mas isso não significa que nós temos que viver uma vida em pecado. É diferente. Falhas todos nós cometemos. E nós sabemos disso, ou por omissão, ou por ação, ou por pensamento. Quantas vezes por pensamento você já matou gente? Quantas vezes por pensamento você já matou o irmão que está do seu lado aí, alguém da igreja? Quantas vezes por pensamento? Está vendo aí como a gente cria esse desconforto? A ideia é essa mesmo. Quantas vezes você olha para os governantes
Já ouvi isso, né? Seria tão bom se Deus mandasse um fogo do céu lá no Congresso, né? Matasse todo mundo. Quantas vezes nós, irmãos, pecamos? Até no olhar nós pecamos, nas nossas atitudes. E se não agimos, muitas vezes nós pecamos na nossa omissão. Porque quem sabe fazer o bem não faz, está pecando. Você sabe do seu dever, você sabe do seu compromisso, mas você não cumpre seu dever, não cumpre seu compromisso, não estende a mão para o próximo, não ajuda o necessitado, não busca cooperar com o crescimento de alguém, não desperta em alguém a sua capacidade, apenas vem com uma ação destrutiva, com uma ação de estar desfazendo aquilo que está sendo feito, sem, contudo, cooperar com aquilo que está acontecendo. Todos nós temos as nossas falibilidades, mas ao detectarmos os nossos erros, as nossas falhas, precisamos confessar ao Senhor e precisamos dizer: Senhor, eu não quero mais continuar assim, andando na contramão da tua vontade. Daí a pergunta que nós fizemos recentemente: o que você tem visto na internet? O que você está acompanhando? Quem você está seguindo? Quais as pessoas você está nomeando e está lá como seguidor? Isso tudo é importante. Está trazendo alguma edificação para você? Está lhe ajudando no seu crescimento? Você está se sentindo bem, espiritualmente falando, com aquilo que você está vendo? Isso tudo é importante, porque o pecado, a Bíblia nos diz que tenazmente nos convida a fazermos aquilo que contraria a vontade de Deus, mas ao perceber algum erro, algum pecado, alguma coisa que não está sendo benéfico para o nosso crescimento espiritual, nós devemos confessar e devemos propor em abandonar, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E segundo o irmão João, na sua primeira carta, se confessarmos a ele os nossos pecados, diga isso para o irmão que está ao seu lado, por favor. Se confessarmos a ele os nossos pecados, ele é fiel e justo e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo em nos purificar. Entendamos isso nessa noite. Ter o coração rasgado significa você ter uma vida purificada no sangue de Jesus. Significa você buscar ter uma consciência tranquila diante de Deus. Porque se a nossa consciência nos condena, maior é Deus. Não devemos temer os homens, devemos temer a Deus. E ter o coração, é isso que o profeta Joel está buscando resgatar no povo ali. Vocês têm que se voltar para Deus, rasguem os vossos corações, tenham uma mudança de atitude interior, algo que vem de dentro para fora, que possa de fato demonstrar que vocês estão trazendo Deus para mais perto. Amém? Eu criei uma conjectura na manhã de hoje, dizendo o seguinte: que se o pastor chegasse aqui no domingo e falasse assim: irmãos, terça-feira que vem agora, nós estamos trazendo um pastor aqui que é excelente, tem o dom de cura, tem o dom de libertação, pastor que vai estar aqui, faz cair até fogo do céu, pastor que vai estar aqui, faz coisas miraculosas. E se eu não falasse nada, certamente muitos viriam aqui na terça-feira, porque eu disse que estaria aqui um pastor com um dom miraculoso, operação de milagres, de prodígios e maravilhas. Mas quantas vezes nós dizemos assim: irmãos, venham para o culto adorar a Deus, venham para o culto para nós estarmos aprendendo a palavra,
Venha para o culto, porque nós estaremos adorando não um pastor que estará aqui, mas nós estaremos adorando o supremo pastor das nossas almas. Amém? Esse tem poder. Quantas vezes não faz diferença para a gente? Teria que ser o inverso. A consciência da presença de Deus, quando nós rasgamos o nosso coração, faz a diferença nas nossas vidas. Eu vou porque, não é porque o Mário Lúcio está com seu estilo de adoração e eu me identifico com ele, ou então porque a Lucimar está ali com seu outro estilo de adoração, ou a Linda, ou quem quer que seja, ou é porque o pastor Sérgio está pregando, eu gosto do pastor Sérgio pregar, não tem problema nenhum, você gostar de quem quer que seja cantando ou pregando, mas o nosso foco maior é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Rasgamos o nosso coração diante dele quando a gente vem ao templo nessa percepção. Eu vou porque eu sei que vale mais estar um dia nos atos do Senhor do que 1000 anos em outra parte. Eu sei que com a Amave são os tabernáculos de Deus. Eu vou à casa do Senhor porque assim como o pardal encontrou ninho para si, certamente eu vou encontrar conchego também na presença de Deus. Amém? Ter um coração quebrantado. Amados, ter um coração quebrantado. Diga assim, ter um coração quebrantado significa voltarmos ao primeiro amor. Será que você pode falar mais uma vez comigo? Diga assim, ter o coração quebrantado significa voltarmos ao primeiro amor. O que é que nós temos à luz da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, Maico, versículos 2 a 4, nós temos exatamente essa chamada de Deus, quando ele adverte a igreja de Éfeso a respeito das suas obras. Eles eram diligentes, pacientes, perseverantes, contudo, a igreja de Éfeso havia perdido o essencial. O que a igreja de Éfeso perdeu? O seu primeiro amor. Está vendo só? Eu não me lembro agora o nome do rei, mas a Bíblia fala de um rei que ele fez tudo certo, porém não com o coração. Se alguém puder pegar aí, tem essa autorização. Diz assim a expressão: fez tudo certo, porém não com o coração. Olha bem, a igreja de Éfeso, irmãos, fazendo tudo certo, uma igreja diligente, paciente, perseverante, mas uma igreja que havia perdido o essencial, havia perdido o amor. E aí nós temos o quê? O que está escrito? Vamos ler juntos? Continua. Pronto, vamos lá de novo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta o quê? A prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Volta a praticar as primeiras obras. Que primeiras obras são estas, pastor? Aquela vida de oração que você perdeu, aquela vida de intimidade no louvor que você perdeu, aquela vida de busca na palavra que você perdeu, aquela busca, sabe, que você tinha por uma vida cheia do Espírito Santo que você perdeu, aquele interesse por um avivamento que você perdeu. Volta às primeiras obras. É o chamado do Senhor. Lembra-te, pois, de onde cai, de onde foi. Sabe, em que momento da minha vida, em que momento da minha história, eu deixei de ser o crente que eu era? Em que momento da minha história, eu deixei de ser aquele crente, sabe, que com o coração ardendo diante do Senhor, com a minha alma encharcada? Em que momento eu deixei, em que momento isso foi interrompido na minha vida? Em que momento eu quebrei isso? Então, arrepende-te. Para nesse momento.
Arrependimento no grego é metanoia, mudança de atitude interior. Arrepende. Para. Não continue. Sabe, às vezes é preciso a gente dar uns passos atrás para que a gente possa galgar um voo mais alto. Às vezes é preciso você parar, refazer, reolhar, reanalisar, como fez o profeta Elias, que recompôs, refez ali o altar, que a princípio oferecido a Baal, refez tudo ali, sabe, e orou ao Senhor, e Deus consumiu aquele holocausto. Amados, rasgar o coração diante de Deus significa nós voltarmos ao nosso primeiro amor. Amém? Como que eu sei, pastor, que eu perdi o primeiro amor? Irmãos, eu vou exemplificar aqui. Na vida marital, conjugal, quando o esposo diz assim, não gosto mais da esposa, uma esposa diz assim, não gosto mais do esposo, às vezes, nós conseguimos reverter a situação. Mas se chega a tal ponto, dificilmente a gente consegue mudar a situação. Está frio? 2 Crônicas 25:2. Então, olha bem, o que é importante que nós queremos dizer? É que quando a pessoa perde o seu primeiro amor, o primeiro amor, irmãos, é a referência. O primeiro amor é o começo. É preciso a gente voltar lá no passado. Quando voltar ao passado no sentido de que eu não posso esquecer da minha origem, de onde eu saí, de onde Deus me tirou, o que eu era, o que Deus me tornou, o que Deus fez na minha vida, porque às vezes, ao longo da nossa caminhada, a gente vai ficando tão soberbo, a gente vai se ensoberbecendo, a gente vai ficando orgulhoso, prepotente, intratável, ensinável, a gente vai criando tantas coisas, e começamos a achar que nós somos absolutos, que nós somos melhores do que todo mundo, de que eu sou o tal. Nada disso, irmãos. Segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. É a graça de Deus que nos torna quem nós somos. É o favor do Senhor. Então, voltar ao primeiro amor significa isso. E aí nós temos aí, né, alguém sugerindo, nós vamos ler. 2 Crônicas, Rei Amazias, não, é o texto lá, né? Muito bem, 2 Crônicas 25:2. Rei Amazias fez ele o quê? O que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Posso fazer tudo, irmãos, aparentemente perfeito, mas o meu coração não está rasgado diante de Deus, não com o coração. Isso vai ter uma validade importantíssima para os homens, mas para Deus será nulo. Até o ato de nós servirmos ao Senhor tem que ser de todo o nosso corpo. Quais são os 2 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por isso nós temos o próprio Deus assim, filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor está interessado no nosso coração. Rei Amazias fez tudo o que era reto, porém não com o... Esse porém aí, irmãos, já diz tudo, sim ou não? Esse porém, pastor, eu venho ao culto todos os dias, eu ouço a palavra, eu leio a palavra, porém, não com o meu coração, mas no exercício da obrigatoriedade, da função, do que com o coração. E aí, irmãos, fica pesado. Fica pesado.
Tudo que nós fazemos na vida, quer seja pregar, cantar, cozinhar, lavar roupa, passar roupa, trabalhar, visitar alguém, quando não é com inteireza de coração significa com o coração inteiro, completo daquilo que está fazendo, fica pesado, é cansativo, é enfadonho, é enjoativo. Mas quando você faz por inteiro, eu fui à casa do irmão, da irmã Elza, do irmão Luiz, estão assistindo online, o pastor Sérgio estava lá. No domingo, falei assim, mas que comida gostosa, aquela comida que nos foi oferecida. No sábado, no domingo de manhã, conversando aqui, não é? Pastor, é porque tudo foi feito de coração. Tudo foi feito de coração. Tudo que você faz de coração, meu irmão, até aquilo que você julga simples tem uma repercussão diferente, tem um tom diferente. É claro que na vida há aqueles momentos que a gente faz, que você tem, ninguém vai levantar amanhã, segunda-feira, porque está amando ir para o serviço segunda-feira logo cedo. Mas você vai louvando ao Senhor, entendendo que dali vem a sua provisão, o cuidado de Deus para com você. Amém? Então, ter um coração quebrantado, rasgar a vestimenta diante do Senhor. Recapitulando, em primeiro lugar, é exatamente reconhecermos a sublimidade de Deus, do Deus que nós servimos. Em segundo lugar, significa nós reconhecermos as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas tribulações. Em terceiro lugar, significa nós reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos acertos também. Graças a Deus, a gente não vive só de erro. Temos virtudes e temos virtudes. Rasgar o coração significa nós voltarmos ao primeiro amor. Amém? Amém? E para nós finalizarmos, rasgar o nosso coração significa nós, é até paradoxal, mas estão ligados. Rasgar o coração significa nós nos portarmos diante de Deus com o coração quebrado diante do Senhor. Amém? Coração quebrado diante do Senhor. Abramos a Bíblia no Salmo 34, versículo 18. Já estamos finalizando. Salmo 34, versículo 18. Você pode abrir o seu coração para Deus. Em quais áreas da vida você quer abrir o seu coração para o Senhor? Quebrantar diante do Senhor. Olha bem, versículo 18. Vamos ler juntos? Perto está o Senhor dos que têm o quê? O coração quebrantado. E salva o quê? Os de espírito oprimido. Perto está o Senhor, meu irmão. Ó, bem pertinho está o Senhor daqueles que têm o seu coração quebrantado, quebrado diante do Senhor. Deus está ali. Agora, quando nós petrificamos o nosso coração, engessamos a nossa alma, quando nós nos tornamos impermeáveis, intocáveis, insensíveis, certamente nós distanciamos o Senhor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que possamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Amém? Vamos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Vamos reconhecer, como o profeta reconheceu, que ao voltarmos para o Senhor, nosso Deus, Ele é o quê? Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Vamos voltar para o nosso Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Até aqui estamos juntos? Queria que você